Boa tarde, pessoal. Mais uma Terças com Lei, como agir na hora H das licitações. O tema que a gente vai falar hoje é sobre o Acórdão 4370 de 2023 do TCU, momento em que o tribunal aborda a ação do pregoeiro no tocante a julgamento, a correção de planilha, a transparência dos atos que todo agente administrativo deve ter na condução dos trabalhos de uma licitação. Antes mesmo de entrar no tema propriamente dito, nunca é demais lembrar que todos os atos administrativos eles devem observar com rigorismo, eu diria, a questão da transparência, porque a transparência ela implica em isonomia, em dar aos eventos administrativos, especialmente no tocante às licitações, a legalidade necessária e a impessoalidade que permeia toda a prática do ato administrativo. De maneira que o Tribunal de Contas diz o seguinte no Acórdão 4370. É dever de ofício do pregoeiro indicar de forma clara e objetiva. Nada mais do que a norma licitatória prevê que o julgamento do processo licitatório, antes de qualquer coisa, ele deve ser, claro, cristalino, e o julgamento de maneira objetiva, de maneiras que não permita a quem quer que seja, muito menos o proponente, dúvidas na interpretação dos atos que ele, pregoeiro, no caso, adota para a boa condução do processo licitatório. Então, ele deve abordar de forma clara e objetiva as inconsistências que deverão ser corrigidas e apresentadas por óbvio ao licitante. Vejam bem que inconsistências que devam ser corrigidas sem que, entretanto, se altere a essência da proposta apresentada, especialmente no tocante ao preço. É necessário, e aí vem a questão da transparência, que ele reencaminhe e coloque nos trilhos novamente o entendimento das propostas, exatamente no sentido de aproveitar o maior número de licitantes. Tá? E aí ele vem dizendo o seguinte, limitando-se a informar apenas itens, submódulos ou módulos da planilha, onde os erros se encontram. E ele aí deve especificar o que, na ótica dele, está errada. Então, a primeira parte do Acórdão 4370, 2023, do TCU, está exatamente no sentido que é de ofício que o pregoeiro, de uma maneira clara, cristalina, objetiva, aponte, discorrendo, desnudando as inconsistências que devam ser corrigidas para o aproveitamento daquela proposta. E mais, essa indicação ela tem que ser extensiva a todos os outros licitantes, por uma razão muito simples, porque abrindo esta inserção, esta alteração, eu diria, essa cunha, ele possibilita, no aspecto da transparência e do pregoeiro, que todos os outros proponentes tenham um conhecimento claro e objetivo daquilo que ele, pregoeiro, quer que se altere, que se corrija. No sentido de viabilizar a transparência, e com isto, e com esta ação, ele possibilitará o princípio constitucional, a observância do princípio constitucional, do contraditório e da ampla defesa. Quando ele fizer isto, portanto, ele encaminhou o processo licitatório de maneira clara e objetiva, ele deu a todos os proponentes a oportunidade de conhecer aquilo que, no entendimento dele, merecesse ser corrigido, sem que, entretanto, se altere na ponta o preço final apresentado, e com isto ele garante, primeiro, o princípio da transparência e, num segundo momento, o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa. E isso consubstanciando o Estado Democrático de Direito. Tão somente. Eram essas as nossas considerações hoje. Espero que tenham gostado. Tenham uma ótima semana. Fiquem com Deus. Uma boa tarde.